eu quero que você abra sua Bíblia no livro histórico de Reis, segundo livro dos Reis. No segundo livro dos Reis, no capítulo 5, nós temos a história de Naamã, o Sírio. E eu quero com os irmãos trabalhar esse tema, que é um tema muito importante, porque é aqui que nós vamos ver o que é uma quebra de paradigma. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, inicia dizendo: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou à sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure-os da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscas ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus camelos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damascos, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. Graças a Deus. Esse texto histórico, irmão, vai mostrar para nós muitas coisas relevantes. Primeiro lugar, é que essa menina, apesar de ser uma serva de Deus, ela estava num ambiente hostil. Ela foi levada cativa. Há momentos na nossa vida que, apesar da gente servir a Deus direitinho, apesar de ser fiel nos dízimos, nas ofertas, apesar de estarmos sempre na igreja, às vezes a gente passa por um cativeirinho, irmão, por um vale. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas também disse
tenhas bom ânimo, porque eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Então eu não sei como é que está a sua vida. É possível que você esteja num cativeiro de um casamento infeliz, é possível que você esteja num cativeiro de um desemprego, é possível que você esteja num cativeiro de um mau relacionamento, mas nessa noite, o Espírito do Senhor te trouxe aqui, para bradar no seu coração, que há esperança, louvado seja o nome do Senhor. Essa menina tinha todos os motivos para desistir da sua fé. Foi levada cativa de Israel para a Síria, um país estrangeiro. Virou uma empregada doméstica, virou uma serviçal. Certamente era uma humilhação para uma menina que dizia que servia o Deus vivo. Como é que pode uma menina temente a Deus, serva de Deus, estar numa condição social tão desprezível, tão depreciativa? Era o caso dessa menininha. A Bíblia não fala o nome dela, não fala o nome dela, não fala a idade dela. Eu imagino que fosse uma adolescente. Isso me impressiona mais ainda, porque o adolescente, ele ainda não tem uma firmeza, ele é extremamente influenciável. Mas essa menininha, que a Bíblia relata, ela está na casa de Naamã, ela é uma serviçal, mas ela é uma serva de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não importa a enfermidade que você está passando, não importa o vale que você está passando, você pode ser um instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso em situações adversas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa menina está num cativeiro, essa menina está numa situação adversa, mas ela permanece firme na sua fé. Como eu provo para os irmãos isso? Simples. Quando ela ouviu dizer que o seu senhor Naamã era leproso, se ela fosse essa crente de meia pataca, né, que a gente fala, sabe esses crentes que só tem impressão, eu falar, tomara que Deus leve ele embora para a glória, onde se viu ter me tirado da minha terra. Essa menina tem todos os motivos para desejar algo ruim. Um dia, irmãos, teve um irmão que foi orar, ele orou para Deus levar uma pessoa embora. Isso aí, irmão, isso não é oração que se faça. O nosso Deus é o Deus da vida, da transformação, da mudança. Não pode ter esse sentimento. Essa menina tinha todas as oportunidades, e nós estaríamos até justificando aqui, porque ela estava numa condição adversa, mas ela quer a cura para o homem que roubou ela da casa de Israel. Veja que postura dessa menina, porque quem tem o amor de Deus no coração, irmão, também deseja a bênção na vida dos outros. Paulo fala olha que interessante a colocação de Paulo, para o puro, tudo é puro, mas para o impuro, até o que é puro torna-se impuro. Essa menina tinha uma perspectiva de Deus, que eu preciso ter esse fruto do Espírito no meu coração. Ela não desejou mal para o seu Senhor, mas todas as circunstâncias conspiraram para ela desejar o mal para Naamã. Tudo conspirou para ela desejar o mal, mas não. Quando ela ouve aquilo, ela fala para sua senhora, olha que palavra, ela diz, se o meu Senhor estivesse em Samaria, porque lá tem um profeta de Deus, glória a Deus. Nós precisamos ter a fé dessa menina, irmão. Tem um monte de gente lá, às vezes o seu parente, às vezes o seu amigo onde você trabalha, que precisa de uma cura, precisa de uma palavra, porque as pessoas estão doentes emocionalmente, e você não fala nada. Por que você não diz, se você fosse lá na Assembleia de Deus de Jardim, Nova Europa, lá tem profeta de Deus, olha aqui esses homens, eles oram, eles estão autorizados para ungir e repreender toda sorte de enfermidade, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Tem profeta na sua igreja, para trazer uma palavra. Profeta é aquele que recebe a palavra de Deus e fala para o povo, que é o contrário do sacerdote, que leva o pedido do povo para Deus.
O profeta é o contrário, ele leva a palavra de Deus para o povo. Essa menina tinha convicção que havia profeta, homem de Deus em Israel. Você tem que ser assim também, como essa menina. Convida as pessoas, irmão, para de vergonha. Que história é essa? As pessoas convidam os outros para ir beber, para encher a cara, para ir em toda coisa de malignidade, todo tipo de erro, as pessoas convidam. E você não consegue convidar uma pessoa para vir ouvir a palavra de Deus, para receber uma palavra de cura, uma palavra de edificação, uma palavra de libertação, uma palavra de poder. Nós temos que ser evangelistas, irmãos. Nós temos que ter essa menina, em um contexto completamente desfavorável, ela convida as pessoas. Ela fala, lá em Samaria, se ele estivesse lá tem homem de Deus. O rei de Israel entrou em pânico, desviado, irmão. Já achou que era ele que ia curar o leproso. Pegou a cartinha, porque coitado do rei da Síria, não entende nada, né? Mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, a hora que ele leu aquilo lá, ele já interpretou politicamente. Quer dizer, uma coisa que é espiritual, de libertação, de cura, ele interpretou politicamente. Olha lá, ele sabe que eu não tenho esse poder, ele está querendo ocasião para decretar guerra. Já viu? A interpretação dele foi política. Ele está querendo decretar guerra e não sabe como falar, então me mandou uma carta absurda dessa. Você acha que eu vou curar uma pessoa? Você acha que eu tenho autoridade? A menina que está em cativeiro, que está em situação adversa, fala que tem profeta de Deus em Israel. E o rei de Israel, que é a cabeça da nação, não enxerga porque não tem visão espiritual, irmãos. Tem gente assim hoje, que está numa igreja maravilhosa como a nossa, que tem essa banda linda, esses jovens que cantam de maneira gloriosa, esses adolescentes abençoados, mas não consegue enxergar, não tem a visão de Deus. Você precisa ter visão espiritual. Jesus fala do colírio, precisa passar o colírio nos olhos, para enxergar a bênção de Deus. Nesse culto abençoado, aqui tem palavra, aqui tem oração, aqui tem intercessão, aqui tem louvor, aqui tem poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o rei de Israel, a cabeça da nação, onde se viu, já interpretou tudo politicamente, está buscando ocasião, não sabe como declarar guerra, então veio com essa carta, aí rasgou, né, teatro, rasgou a roupa, e essa notícia chegou ao profeta. O profeta falou, fica tranquilo, manda ele aqui para a igreja, manda ele aqui e fala comigo. Porque o homem de Deus é assim, irmão, não tem problema não. Não tem medo, não tem nada, porque Deus, Ele sabe que quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem transforma é Deus. Ele sabe, Ele tem convicção que é Deus que faz a obra, não somos nós. Uma das coisas que eu mais admiro no nosso pastor Paulo Freire é esse homem de Deus que ele é. Eu já vi situações tão embaraçosas, tão difíceis, e o pastor Paulo Freire, naquela simplicidade, com uma oração tão simples, porque ele crê no poder de Deus, ele já viu os milagres, ele sabe, ele é uma testemunha da glória e da grandeza de Deus. Nós temos que ter essa convicção, essa fé, irmãos, que Deus é que opera. Você faz sua parte, você traz a pessoa, você comunica, mas a obra é o Espírito Santo que faz, é Deus que faz. Irmãos, quando meus pais se converteram, eles sempre foram muito religiosos, muito piedosos. Meu pai nunca fumou, nunca bebeu, nada dessas coisas, nada de falar nome feio, nada, sempre muito religiosos. E eu lembro, toda a época, ia fazer excursão para Aparecida, era uma religiosidade, cada buraco de fechadura tinha uma Aparecida lá dentro, dos quadros de santo, extremamente religiosa em casa. Todo mundo ali, aquele temor de Deus. Aí um dia meu pai foi na igreja e aceitou a Jesus. E aí mudou, mandou arrancar tudo aquelas coisas, tudo bem. Mas acontece que meu pai e minha mãe, novos convertidos ainda, né?
o pastor não tinha tanta gente, aquela igreja tinha 15 pessoas, então resolveu chamar meu pai para uma reunião na sexta-feira. Então era uma reunião só de adultos, e as crianças ficaram. Eu lembro que era o meu irmão mais velho, a minha outra irmã, o outro meu irmão e eu era 4 na época. E aí, meu pai falou para minha avó, falou: mãe, eu estou indo para a igreja, eu sei que vai ter o terço aí na sua casa, era sexta-feira, então tinha o terço na casa dela. Então a senhora fica aí, dá uma olhadinha nas crianças, não precisa ficar indo lá não, só dá umas, eles vão ficar quietinhos lá, mas dá uma olhadinha, só para não ficar, né, sempre é bom um adulto olhar. Tá bom, meu filho. E meu pai e minha mãe foi para o culto. Os 4 filhos, irmão. Meu irmão falou assim: vamos brincar de culto? Eu falei: vamos, né? A gente gostava, era só isso que tinha mesmo. Aí pegou a máquina Singer da minha mãe de costurar, fez o púlpito. O meu irmão logo falou que ele era o pastor, que ele era o mais velho, né? A minha irmã falou que era a esposa do pastor. O meu outro irmão falou que era presbítero. Só sobrou para mim o diaconato, irmão. Eu falei: então eu vou ser o diácono. E fiquei lá na porta. Enchemos de cadeira, irmão, a sala como se tivesse cheio de gente, mas não tinha, só tinha 4 pessoas. O meu irmão, que era o pastor, imitando o pastor. E o meu irmão começou a pregar, ele imitou o pastor, irmão. Ele tinha ouvido a mensagem do domingo que o pastor ministrou, e ele começou a pregar exatamente como o pastor pregou, os mesmos gestos, o mesmo jeitinho. Ele estava imitando o pastor. E eu lá na porta, imitando o diácono, o meu irmão sentadão no púlpito, e a minha irmã no primeiro banco, a minha irmã, que ela era a esposa do pastor. Olha. Irmão, a hora que o meu irmão estava pregando, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Ele começou a glorificar a Deus e caiu um fogo. Parecia que tinha uma multidão. Que a minha avó, que estava lá no terço, ela saiu correndo, era cerca. Ela abriu a porta, irmão, com o terço na mão. E o meu irmão, que estava cheio do Espírito Santo, enviou uma palavra profética para ela. Falou: sai da idolatria. Foi essa a palavra. Ela ficou tão impactada que foi como... Porque Deus faz o sobrenatural. Convide as pessoas, traga as pessoas. Jesus vai fazer algo tão grande na vida dessas pessoas. Elas serão salvas, impactadas. Famílias serão restauradas, porque o Espírito de Deus está trabalhando em nosso meio, meus irmãos. Quando meus pais chegaram, minha avó foi lá para ele e falou: o que aconteceu aqui, meu filho? O meu neto falando uma língua diferente, como se Deus falou fortemente comigo. Eu vou domingo na igreja, eu vou com você. Minha avó não queria nem saber, né? Domingo eu vou na igreja com vocês, eu quero ver o que é. Meu pai ainda era novo, ele falou: vó, eu não sei, porque meu pai não era batizado com o Espírito Santo. Então ele falou assim: mãe, eu não sei o que é, mas vamos lá, que Deus vai revelar. E ela foi. Ela aceitou a Jesus como Salvador. Basicamente toda a nossa casa aceitou a Jesus por uma brincadeira de culto doméstico, irmão. Então esse é o nosso Deus, Ele trabalha com coisas que você não imagina. Só que nós temos paradigma. A gente vem para a igreja achando que tem que ser um grande pregador, irmão. O meu irmão falava isso, tadinho. Meu irmão, depois, quando ficou adulto, se afastou da casa do Senhor, e eu querendo ganhar ele para Jesus. Você precisa aceitar Jesus, vou ler aqui o livro de João. Ele olhou para mim e falou: ih, Alberto, você vê que essa varinha de pescar, eu sou um tubarão, ó. Você está pensando, eu não sou lambari não. Você vê que essa varinha aqui, pescar lambari, eu sou um tubarão. Para eu aceitar Jesus, tem que ser um grande pregador. É um navio para caçar uma baleia. Falou para mim. E eu fiquei quieto. Eu falei: cresceu na igreja, sabe, né? Vou fazer o quê? Paradigma. Acha que tinha que ser tudo um grandão. Sabe onde ele voltou para Jesus? Na menor igreja de Jundiaí, Vila Marlene. E além disso, o pastor pregou tudo errado. Porque o pastor leu aqui: grande é o mistério. Deus se fez carne. Ao invés de ele falar mistério, ele leu ministério. E começou a falar do ministério da piedade, que nem existe. O Ministério da Piedade para cá, não existe Ministério da Piedade, não tem, é mistério da piedade. Deus se fez carne. E ele no final aceitou a Jesus lá, falou: olha o tubarão lá, ó. Irmão, para de paradigmas. Venha no culto de quinta-feira, mas não vem ninguém, mas você vem, porque Jesus vai te curar em um culto que não tem ninguém.
Não precisa estar cheia a igreja para o Senhor curar a sua enfermidade. Não precisa estar tendo melhor nada disso. O que importa é você estar com o coração aberto, você ter fé para receber o toque da parte de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus olha a sua ação, é você querendo servir a Deus com alegria. Quebra de paradigma, mas o maior quebra de paradigma está na postura de Naamã. Eu quero ler com você o que o Naamã diz, porque ele tinha uma maneira como ele achava que Deus devia operar na vida dele. Está aqui, ó. Versículo de número 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Que é um paradigma maior do que isso? Ele já tinha um conceito, anteriormente estabelecido, como Deus deveria operar. Ficou nervoso, irmão, nervosinho. Onde se viu que ele foi lá, com na cabeça dele o profeta ia sair. Naamã, eu sou o profeta de Deus, Eliseu, me dá um abraço, meu amado. Você achou que, né? Agora o profeta ia ficar de pé, levantar as mãos e orar a Deus, e aí ia pôr a mão na lepra e ia desaparecer. Então ele tinha um paradigma, como é que devia ser a operação de Deus. Está cheio de gente assim na igreja hoje. Só vou no domingo, porque domingo está todo mundo. Vem o pregador de fora, não sei o que lá. Para de paradigma, irmãos. Deus opera como quer, quando quer, da maneira que Ele quer. Deus está operando nesse momento em muitas vidas. Não há barreiras. Deus não é metodista, irmãos. Deus não precisa disso. Ele é livre, Ele salva como Ele quer, Ele cura como Ele quer, Ele batiza com o Espírito Santo como Ele quer, Ele faz maravilhas, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, e não se limita na perspectiva humana. Aliás, nós temos até um hino, né? Eu venho como estou, por causa disso. Quando eu largar dos vícios, eu volto para Jesus. Você nunca voltará. Porque quem faz isso é o Espírito Santo, é que molda, é que liberta, é que trabalha. Quando eu ganhar muito, aí eu vou ser dizimista. Nunca será, porque é ato de fé. Deus prova a nossa fé. Quando eu tiver num serviço melhor, aí eu não vou perder mais culto. Não vai continuar perdendo culto. Você tem que tomar uma posição. Saia desse paradigma, dessas amarras, dessas ideias, que Deus só vai operar se for desse jeito. Tem gente que está orando, querendo ensinar Deus. O senhor tem que ir lá. Fora aquelas orações assustadoras, né? Meu Deus, se o meu cônjuge, olha que lindo, não mudar, leve ele embora para a glória, aleluia. Olha, querendo ficar viúva. Você acha que Deus vai ouvir essa oração, irmãzinha? Ou aqueles irmãos, né, que eu já ouvi, não me falaram não. Deus queima minha esposa. Olha, queima, irmão, faz uma torra. Para de bobagem. Para de querer ordenar a Deus. Para de querer mandar em Deus. Se Deus não fizer, eu não vou ser mais crente. Se Deus não operar, eu vou jogar a Bíblia no lixo. Meninice, desequilíbrio espiritual. Qual é a oração de Davi? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos direitos. Como que é a oração de Jesus? Pai, se fores da sua vontade. Olha a oração de Jesus. Faça a sua vontade na minha vida, Deus. Essa é a oração que o Espírito de Deus quer ouvir de você nessa abençoada terça-feira. Mas o Naamã está cheio de paradigma. Seu profeta, eu pensei, eu achei, eu senti, eu entendi. Para, irmão. Deixa Deus operar como Ele quer. Deixa eu te contar uma coisa bem baixinho. O Senhor quer te surpreender você. Eu creio que nessa noite você pode ter revelações.
Essa noite Deus pode te revelar coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque o nosso Deus é o Deus que nos surpreende a cada dia. Não, eu pensei, e foi embora nervosinho e ia ficar leproso. Porque quem não tem visão de Deus, que é cheio de paradigma, volta para casa do mesmo jeito. E o Naamã é um deles. Ele está voltando para a Síria, leprosinho da Silva. Do mesmo jeito que entrou, está saindo. Mas graças a Deus que nós temos amigos. Aí os irmãozinhos, eu acho tão bonita essa expressão, meu pai, porque no hebraico é Abani, né? Aba é pai, I é meu. Então ele fala, Abani, meu pai, porventura, né? Se o profeta tivesse pedido uma coisa muito difícil, muito grande, o senhor não faria? É mesmo, né? Parece que caiu a ficha, né? Quebrou o paradigma ali. É mesmo, né? Eu falei, então, uma mergulha. Agora veja a cena. Todo mundo, o Rio Jordão, eu morei pertinho do Rio Jordão. Eu morei em Israel, ali a região da Galileia, chamado Jordan Valley, o Vale do Rio Jordão. E o Rio Jordão é um rio sujo, mas não porque ele é sujo de poluição, é de lama. Não é uma água convidativa para entrar. É um rio que tem uma lama. Então eu fico imaginando, por isso que ele fala que Abana e Farpar são rios da Síria apropriados para o banho, né, que estão na capital da Síria, Damasco. Então ele faz a comparação, fala, tem rios lá limpos, eu vou mergulhar nesse rio sujo, né, mas não é rio poluído, tá? Muito bem. Aí vamos pensar comigo, ele dá o primeiro mergulho, mas não aconteceu nada. Tem irmão que faz a primeira oração, pensa que já vai sair curado, não vai. Ele dá o segundo mergulho, não aconteceu nada. Pergunto para vocês, se ele tivesse parado, voltava leproso. Mas alguém incentivou, e às vezes precisa de alguém incentivar o novo convertido. Eu passo na sua casa, eu vou te buscar. Tem hora que você tem que ser esse companheiro de Naamã. Não, vamos lá, eu vou te ajudar. Vamos mais uma terça-feira. E aí mergulha a quarta. Não aconteceu nada, irmão. Não aconteceu nada com o quinto mergulho. E não aconteceu absolutamente nada com o sexto mergulho. Ele saiu do mesmo tamanho, do mesmo jeito. E se ele parasse por ali, a lepra estaria nele. Mas a palavra da fé disse que tinha o sétimo passo. O sétimo mergulho era o mergulho da vitória. Eu não sei, irmãos, o que você está esperando de Deus. Mas eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Eu não sei qual é o mergulho que você está nesse momento. Não sei se você ainda está no primeiro, ou se você nem deu o primeiro porque está resistindo. Não sei se você está no sexto mergulho, mas tenha fé, tenha confiança, clame o nome de Jesus, clame pelo sangue de Jesus. Deus vai honrar a sua fé, louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus, houve uma quebra de paradigma total, e ele mergulhou pela sétima vez. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. A vitória, irmão, vem de atos de fé. Ninguém, irmão, vai ter vitória na vida se não exercer fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém?